Então, boa tarde a todos. Meu nome é Daniela. Eu sou parceira da Priscila nesse trabalho da Acalanto. Desde 2008 que eu estou neste trabalho, mas esse trabalho existe desde 1993, que foi fundado pelo nosso convidado de hoje, que vivencia adoção há muitos anos. Depois ele vai contar um pouquinho da experiência dele. E a Acalanto começou com o projeto Adoção, que é esse que a gente tem aqui no terceiro sábado, nas reuniões do terceiro sábado, que a gente trata sobre a parentalidade, a adoção, as crianças, as vivências todas que permeiam todo a situação da de vivência em família, independente de ser adotiva ou ser biológica. Claro, a gente dá um enfoque para adoção, porque é o interesse aqui de todos que estão aqui, mas a gente também trabalha todas as questões referentes à educação, família, independente da forma como ela é constituída, porque a gente acredita que ela a adoção é só uma forma de constituir família, né? E a Acalanto também tem o programa Vínculos, que também trabalha com as famílias de alta vulnerabilidade, que são encaminhadas pela Vara da Infância da Lapa, e aí a gente dá todo o suporte para essas famílias, para que elas permaneçam com os seus filhos e, e o que for necessário, né? São algumas famílias que são encaminhadas pela vara, que a gente faz trabalho. E tem também o programa Grão, que na pandemia a gente percebeu a necessidade de ter esse contato com os jovens, com e os adolescentes que dificilmente serão encaminhados para uma família substituta. Então, esse programa traz para esses jovens um alento, eles se profissionalizam, eles participam de palestras, de vivências, trocas, de experiências, apoio psicológico, apoio emocional, e é um programa muito gostoso. E eles trazem bastante elementos para a gente ver que a gente ainda pode fazer muita coisa em sociedade, né? Então, é um trabalho que começou na pandemia, ele tomou corpo faz uns 3 anos, que ele está presencialmente lá na Calanto, então é muito bom. E com esses 3 programas, a gente constitui a nossa família Calanto. A Priscila, infelizmente, hoje não poderá estar presente conosco. Ela teve um problema de saúde em família, então ela pediu desculpas. E, e hoje, então, serei só eu e o nosso convidado, que é o Dr. Marco Antônio, que ele é médico, homeopata, pai por adoção, irmão por adoção, tio-avô por adoção. Então, ele vai contar um pouquinho da experiência dele. A gente está muito feliz que ele pôde estar conosco, trazendo esse tema que é tão importante, que acaba sendo um tema sensível para vocês na hora ali de preencher o formulário, vocês ficam apreensivos, não sabem o que colocar. Então, ele tem uma vasta experiência em relação a isso. Ele fundou a Associação Acalanto em 1993, junto com a minha sogra, Cíntia, que alguns aqui puderam conhecer, e os irmãos, a Vânia e o Paulo Sérgio, que também já veio fazer algumas palestras aqui para gente, trazer elementos, trazer conhecimento, e então a gente fica muito grata de o senhor poder estar conosco hoje Obrigado. retornando aqui à sua casa, ao seu lar, um trabalho que o senhor iniciou e que o senhor trouxe para a gente, que hoje a gente está conduzindo, mas com a inspiração e com o carinho e com o exemplo que o senhor nos passou. Obrigado. Então, fique à vontade, tio. Muito obrigado. A oportunidade que nos é dada, eu gostaria de falar se o universo para quem eu estou comentando é o universo de pais pretendentes ou de pais que já adotaram e estão com a criança. Qual universo é, Daniela? Temos os dois, porque graças a Deus, né, assim, mesmo as famílias que já estão com as crianças,
eles chegam, eles trocam as experiências, as vivências. Então, assim, a grande maioria ainda não está, mas temos também famílias que têm, e temos famílias também que já tiveram seus filhos biológicos e hoje estão aí na adoção, buscando mais um filho, por algum motivo que seja, que a gente não entra nesses detalhes, mas tem também, né? Então eles acabam, a gente acaba trocando várias experiências assim em relação. Por isso que a gente foca tudo, a parentalidade em geral. Certo. Então, dentro disso, a minha ideia inicial é comentar um pouquinho sobre minha experiência. Como ela disse, meu nome é Marco Antônio Pereira dos Santos. Eu pertenço a uma família que vive a experiência terapêutica da adoção, e depois eu vou explicar por que a adoção é uma experiência terapêutica, ou seja, ela tem finalidades que curam as nossas feridas afetivas como pais e como filhos. No caso, minha experiência e terapêutica adotiva iniciou-se com meu irmão há 60 anos atrás. Então, de vivência, eu tenho esse lado como irmão de adotivo negro, não é? Que veio à nossa família, e a partir daí, quatro irmãos brancos biológicos, recebemos esse irmão que até hoje é um dos elementos mais destacados no Brasil sobre o trabalho de adoção. Foi presidente da ANGA-AD por muitos anos, que é a Associação Nacional dos grupos de apoio à adoção no Brasil todo. Quando nós começamos esse trabalho no Brasil, em 1993, não existiam nem 20 grupos de adoção em todo o país. Nós mesmos tivemos a oportunidade de fundar grupos de apoio à adoção em várias cidades do Brasil. Então, existem acalantos em outras cidades, como uma grande rede do nosso trabalho inicial, nos primeiros 10 anos de divulgação de uma nova cultura de adoção, não mais aquela cultura que visava apenas satisfazer o desejo dos pais de uma criança branca, linda, maravilhosa, que não tivesse dificuldade nenhuma, problema nenhum, mas sim associarmos a nossa ideia de amor, de adoção, de resgate de cidadania às crianças disponíveis nas diferentes varas de todo o Brasil. Hoje são mais de 200 núcleos que acompanham a adoção, cada um dentro de uma maneira mais específica, dentro da população que atende, tentando esclarecer e ajudar as varas de infância a atingirem o objetivo de serem uma porta de entrada dos casais pretendentes e de auxílio às crianças que precisam de uma família substituta, porque sua família biológica, de alguma forma, se desestruturou, às vezes de forma irreversível, e antes que essa situação tenha um agravo de grande importância, essa criança, então, é retirada através da perda do patripoder dos pais e oferecida a uma família substituta que está garantida no Estatuto da Criança e do Adolescente, que a maioria de vocês tem, publicado no Brasil em 1990, foi um dos maiores avanços sobre os direitos da criança, porque falar de adoção é falar do direito das crianças e também dos direitos dos pais, não há dúvida, e direito de toda a sociedade de resgatar a cidadania da criança que virá a ser adotada. Então, esse é um dos principais objetivos do projeto Acalanto, é esclarecer aos pais que, apesar do desejo de constituir uma família,
às vezes, de trazer uma criança que venha ocupar o nosso lar, venha trazer alegria ao casamento, venha trazer uma realização pessoal, a missão da paternidade, a missão da maternidade, porque esses compromissos são compromissos muito importantes, não são tarefas comuns, e nós gostaríamos de iniciar o nosso trabalho relatando um pouco, antes das doenças tratáveis em si, que nós vamos apresentar alguns slides, dizer quais os dois elementos mais importantes em toda a vivência adotiva. Então, na fase da pré-adoção, da adoção e da pós-adoção. Quais seriam esses dois elementos? Eu também sou pediatra, então acompanhei mais de 50 crianças adotadas e os problemas que elas vieram a desenvolver após a adoção. Então, problemas de saúde, como iremos falar, tratáveis, problemas emocionais, problemas psicológicos. Até hoje ainda trato de vários pacientes que foram adotados e que, como qualquer ser humano, precisa de cuidados à sua saúde. Então, pude acompanhar por um longo tempo, alguns por mais de 20 anos, 15 anos, 20 anos, e nós podemos, então, ter uma experiência um pouco mais ampla que a maioria dos médicos, quer porque dentro da minha casa, junto com a minha esposa, também sou pai adotivo, então, quer na vivência do meu lar e quer na vivência como profissional da saúde, onde procurei acompanhar essas crianças, ajudando os pais nas dificuldades da pós-adoção. Então, eu vou falar dos dois elementos que eu disse anteriormente, que são muito importantes em todos os momentos da experiência terapêutica da adoção. O primeiro deles é a confiança. Você, quando se envolve no processo de adoção, você tem que ser uma pessoa extremamente confiante, confiante que essa criança chegará ao seu lar e será uma nova mensagem na sua vida. Ela trará conhecimentos, experiências, momentos de grande alegria, mas também alguns momentos de dificuldade. Como todo filho, independente de ser biológico ou adotivo, ele traz para nós momentos de dificuldade, momentos de preocupação, e deverão ser vencidos esses momentos com muita confiança, confiança nas capacidades latentes do nosso filho. Ele traz dentro dele todo o universo pessoal. E você tem que confiar o tempo todo, estimulá-lo o tempo todo, ajudá-lo em suas dificuldades o tempo todo. E muitas das vezes o resultado dessa ação não é tão claro quanto nós gostaríamos. Não é uma conta matemática com ciência absoluta. Lidar com o ser humano é muito mais complexo do que qualquer ciência exata. Então, muitas das vezes, os resultados não serão resultados brilhantes naquele primeiro momento. Exigirá de nós muita confiança e continuidade no acolhimento, no carinho, na dedicação a esse filho para que ele desabroche, muitas das vezes, tardiamente, não é? Existem situações que eu poderei comentar depois, que tivemos situações onde uma criança adotiva, não é, veio a ter o objetivo da sua vida profissional realizado vários anos depois. Então, não é simples, às vezes, eles tomarem decisões de escolha da profissão, do casamento, serem felizes, e precisam, então, muita confiança de nossa parte, que confiamos neles, nas capacidades latentes que eles têm. O segundo ponto,
que eu acho que é importantíssimo, é envolver a criança de muita vitamina A, né? Eu brinco na adoção dizendo que adoção é vitamina A e amor é vitamina A. Então, é uma criança que nasce desnutrida de vitamina A, né? Precisando de amor, porque ela foi talvez gerada de uma forma não planejada e o que é muito pior, não desejada. Então, não planejada e não desejada. Então, durante toda a gestação, houve uma desnutrição bioquímica. A mamãe não seguiu os critérios normais de uma gestação. E depois, a desnutrição afetiva, onde essa criança nasce em um momento já se sentindo estigmatizada pela ferida afetiva do abandono. Então, desde que a sua consciência iniciou o seu desenvolvimento ainda intraútero, por volta do quinto mês da gestação, essa criança traz dentro de si quase essa certeza que ele é indesejável, que ele é alguém estranho, que ele é alguém que causa problemas. Então, sua autoestima e a imagem que ele faz de si mesmo não é igual a uma criança que é desejada desde o primeiro momento, planejada desde o primeiro momento, amada desde o primeiro momento, e quando nasce, completa seu ciclo biológico, aí então recebe mais carinho, mais amor, mais vitaminas, não é? Vacinas, todo um implemento alimentar de estímulos para que ela se desenvolva. Então, para mim, a experiência terapêutica da adoção baseia-se na confiança e no acolhimento com amor. Muita vitamina A para as nossas crianças da adoção. Então, agora, se a Daniela quisesse iniciar a passagem dos nossos slides sobre o tema doenças tratáveis, vamos iniciar então o trabalho a partir de agora. Dani, tudo bem? Tudo, deixa eu só pegar aqui na tela para eu compartilhar aqui no Zoom, que ele, na hora que eu fui entrar, ele sumiu. Peraí, agora ele apareceu. Eu tenho um problema terrível de BIOS. Não tem problema. Nós vamos deixar em aberto para depois as pessoas fazerem questões, não é? Talvez nos primeiros 30, 45 minutos, no máximo, nós iremos fazer a parte expositiva para que depois esses 69 participantes que eu estou vendo aqui na tela, 69 participantes possam fazer as perguntas necessárias. Se vocês estão enxergando o slide, por favor, dê um retorno se estão enxergando os slides. Sim? Sim, Posso começar? Sim, Então, doenças tratáveis é um tema que foi trazido à luz da discussão através da Lei 12.955 de 2014. Como eu disse a vocês, o Estatuto da Criança e do Adolescente é de 1990. A partir da nossa luta, inclusive eu, junto aos meus irmãos, sugeri um Dia Nacional de Luta, que foi levado à Assembleia Nacional e caracterizado o dia 25 de maio. Então, o Acalanto é que criou o Dia Nacional de Luta sobre Adoção. Então, dia 25 de maio, em todo o Brasil, as associações se reúnem, fazem passeatas, divulgam material sobre a adoção, para que as pessoas sejam mais sensíveis a essa nova cultura da adoção, onde seja privilegiado os direitos da criança e o resgate da cidadania. Isso em 1990. 1993, a publicação do Dia Nacional da Adoção, e a partir daí outras
ideias foram se vinculando em relação às doenças tratáveis ou não, de acordo com o que as crianças vivessem dentro de uma realidade que elas precisassem de atendimento médico. Então, no Estatuto da Criança e do Adolescente, está explicitado que essa criança, em regime de aguardo para ter a sua família substituta, tenha resguardado seu direito à proteção à vida e à saúde, e principalmente a um desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. E depois, no seu artigo 11, parágrafo 1º, está escrito que a criança e o adolescente portadores de deficiência receberão atendimento especializado. Eu queria dizer primeiro que, dentro das doenças tratáveis, muitas doenças são tratáveis e não são deficiências. Então, é o seu primeiro ponto que assusta a pessoa quando ela vai preencher o cadastro, não é? Podemos passar o próximo, Dani? Podemos. Dentro desse universo da adoção, vocês estão vendo aproximadamente entre 5.000 a 5.200 crianças. Esses dados são de 2016 ou 2017, se não me engano, mas não houveram grande mudança até hoje. Desse total de crianças, de 6.000, 6.300, apenas 20%, até no máximo 25%, é que tem doenças ou deficiências. Então, a palestra de hoje será para esclarecer nossos irmãos pretendentes sobre 25% do universo da adoção. As outras crianças, 70%, 75%, que prevalem um universo de mais de 5.000 crianças, não teriam deficiências, quando muito, problemas tratáveis de maneira simples. Como pediatra, depois eu vou falar um pouquinho desses problemas. E essas situações mostram, ao longo do tempo, que o perfil de pretendentes que foi aceitando crianças com deficiência foi aumentando por ano. Então, prestes à lei de 2014, nós tínhamos uma adoção, em média, de crianças doentes na faixa de 96 crianças e depois na faixa de 140 crianças. Isso significa que as associações de adoção esclareceram os pais, ajudaram os pais na escolha e eles se sentiram mais seguros na hora da escolha do seu filho adotivo. É isso que nós estamos fazendo aqui. Eu estou tentando trazer a vocês a minha experiência familiar, pessoal, profissional e de trabalhador por mais de 30 anos da cultura de adoção no nosso país. E eu espero que esse trabalho vos esclareça e os ajude nesse processo. A próxima, por favor. Aqui nós temos algumas doenças que estão associadas a alguns diagnósticos já de doença em si, não é? Então, são consideradas, dentro das possibilidades das varas de infância, mesmo que alguns diagnósticos sejam, depois, com o tratamento médico, eles são melhor avaliados, são considerados essas doenças leves, não é? E vocês do questionário vão, às vezes, receber como problemas físicos tratados leves ou doenças leves. Então, nós podemos considerar a asma uma doença respiratória, uma incidência importante, mais devida ao ambiente um pouco insalubre que eles vivem nas associações onde aguardam a adoção, ligadas à alergia a pó, alergia a pelo de animais e uma série de circunstâncias que são doenças respiratórias.
Depois nós teríamos as alergias ligadas à alergia ao leite, alergia a alimentos, alergia de contato, hérnias, como está colocado aí, e a outra doença eu não consigo visualizar bem. Você podia me dizer, Dani? Estrabismo, Ah, sim. Estrabismo é importante, eu posso depois dizer a vocês do meu caso pessoal de um dos meus filhos adotivos com grau de estrabismo muito importante e que hoje, depois de 26 anos, é que tem a visão 100%. Então, para vocês terem uma ideia, que às vezes o diagnóstico de doença leve nos dá uma falsa impressão que essa doença é facilmente tratável. Sim, às vezes por cirurgia, mas temos que observar o caráter individual de cada criança e sua reação ao tratamento. Depois do estrabismo, o que é, Dani? sarna. Sarna, bom, sarna todos vocês conhecem. Eu tenho pacientes das escolas mais chiques de São Paulo com problemas de sarna e de piolho. Então, não seria algo dado apenas à classe social mais necessitada, mas sim doenças próprias da infância, que são tratáveis e, na grande maioria das vezes, curáveis, tá certo? Agora vamos falar um pouquinho das doenças moderadas, que seriam classificadas doenças físicas, tratáveis, mas talvez de uma duração maior, às vezes de 2 anos dentro do tratamento que elas possam trazer. As doenças moderadas podem demorar até um período maior do que 2 anos para serem tratadas. Eu gostaria de colocar na categoria das doenças leves ainda as anemias, as verminoses, as doenças de pele, que são bastante comuns em crianças recém-adotadas e que precisam de avaliação médica e de tratamento, pois são as mais frequentes. As doenças moderadas já levam um tempinho maior no seu tratamento. Intolerância à lactose, outros tipos de alimento, transtorno de déficit de atenção, distúrbios do processamento central, transtorno obsessivo compulsivo. Na infância é impossível de fazer o diagnóstico. Ele está aí colocado, mas precisaria uma reavaliação, porque isso fica mais evidente a partir dos 7, 8, 9, 10 anos, onde nós vamos acompanhando essa criança na escola e no contexto familiar e podemos ajudá-la através de terapia cognitiva. Má formação, por exemplo, cirúrgica, como um lábio leporino, um pé torto, polidactilia, que seria dedo a mais, não é? Algumas outras lesões, resultados de queimaduras, resultados de agressão, infelizmente, podem ser tratados. Cirurgias de orelha e abano, que muita criança tem assim um aspecto de bullying muito grande na escola. Então, são doenças moderadas que trarão para a criança e para a família alguma dificuldade maior, mas todas elas são consideradas tratadas e provavelmente curadas. As doenças graves, na maioria das vezes, se associam à falta de oxigênio no parto e que tem também acompanhado os descuidos, a falta de cuidado pré-natal, principalmente as mãezinhas que não desejam as crianças, não fazem os cuidados pré-natais adequados e, somados à falta de oxigênio na hora do parto, podemos ter deficiências mentais, físicas, síndromes em geral, com comprometimento mental leve, moderado ou grave. E o HIV, uma situação ligada a uma infecção viral, que é transmitida à criança pelo aleitamento materno e também pelo parto normal, através do próprio sangramento da mamãe grávida, e que depois ele é contaminado, nesse momento, acompanhado e tratado de maneira eficaz. A grande maioria das crianças fica livre
dessa contaminação do HIV, desde que tratados adequadamente. A próxima, por favor. Vamos falar rapidamente sobre as feridas afetivas, para depois, então, deixar aberto. Toda adoção envolve feridas afetivas dos pais e dos filhos. Toda adoção é uma experiência terapêutica de cicatrização dessas feridas. Pode descer, Dani. Próxima. Então, a criança adotiva, aí representado pelo nosso menininho, já nasce com feridas adotivas importantes. Dentro delas, nós destacamos o abandono em si, que é um fato do qual ele guardará feridas por quase toda a vida, a rejeição, que será curada por muito amor, muito carinho, a sensação de traição, quando combinarmos alguma coisa com ele e não cumprirmos, ou então não contarmos a verdade sobre a sua adoção, que é outro momento bastante difícil de nós narrarmos ao filho que não é nosso filho biológico, por mais que nós o amemos, ele é filho de outra mamãe e de outro papai que foi dado ao nosso cuidado. E se nós não fizermos isso, a nossa relação será grandemente derrubada pelo sentimento de traição e humilhação que ele sofrerá, quer pelos conhecidos, que poderão dizer que ele é adotivo de uma maneira não preparada, violenta, e ele se sentirá profundamente humilhado e sensação de injustiça desde o seu abandono, como se ele fosse uma criança não amada, não desejada e apenas fosse um estranho na nossa casa e que só nos trouxesse problema. Então, essas feridas afetivas vão precisar muito da vitamina A, muito do amor, muito do acolhimento, muito do amparo, da escuta, do apoio, do carinho, nas horas de revolta, de tristeza, de choro, que são bastante frequentes. Não queremos passar um pano limpo sobre essa situação, mas dizer como ela realmente é. Assim como nossos filhos biológicos, igualmente, nós podemos ter uma ideia de que não é fácil a educação, a criação dos nossos filhos, e por isso que eu considero a paternidade e a maternidade uma missão. Próximo, Dani. E também as feridas afetivas dos papais. Não podemos esquecer que muitos casais que estão ligados à adoção trazem o estigma da esterilidade. Eles tentaram ter filhos biológicos e, por inúmeros problemas, ou por falha da própria fertilização in vitro, eles não conseguiram conceber biologicamente. Então, eles trazem esse estigma, essa marca da esterilidade, que estará presente todos os dias na vida desse casal. E é preciso ser compartilhada essa ferida afetiva, porque, principalmente em relação ao homem, isso pode trazer dificuldades maiores, onde a sensação de machismo, de ideias preconcebidas, fazem com que ele não se sinta, então, pleno na adoção e não ame aquele filho de uma forma completa, como ele precisa. O preconceito familiar é muito grande entre os parentes, entre os irmãos, entre os tios, entre os próprios avós. Muitas pessoas dirão que vocês estão malucos, estão completamente envolvidos numa ideia que é uma inverdade, que essa criança só trará tristeza, aborrecimento, despesa e que, no fim, elas terão comportamentos não sociais agradáveis e que te trarão aborrecimento a vida toda. Vocês precisam se preparar para esse preconceito familiar e social. A sociedade é cruel em relação ao adotivo e aos pais adotivos. Eu vou dizer isso de novo: vivi como irmão, vivi como pai
e vivo também como avô. Então, a sociedade é cruel em relação aos pais adotivos, nos considerando pessoas de menor valor, e a criança adotada sempre uma criança que vai dar problemas. E o medo do futuro, que é uma ferida afetiva, quer seja o filho biológico, quer seja o filho adotivo, essa ferida está presente no mundo de hoje, onde vivemos um caos ambiental, um caos social, um caos emocional, com muitas situações envolvendo nossos filhos, e nós queremos protegê-los disso. Mas à medida que eles vão crescendo, isso se torna impossível e precisamos aceitar a realidade. Esses eram os 45 minutos que eu gostaria de falar. Terminando, a minha proposta é que a adoção é uma experiência terapêutica do amor, que cicatriza todas as feridas, além de qualquer deficiência orgânica, tratável ou não, mental ou não. Então, deixo em aberto agora as perguntas, as questões daqueles que querem conversar conosco. Muito obrigado pela oportunidade. Vou dar uma olhada no chat aqui. Eu fui claro, Dani, deu para atingir todo o universo aí dos pretendentes, dos pais que já têm crianças. Sim, o senhor vai citar a parte que o senhor fala da doença que é determinante nas perguntas, ou o senhor Isso, quer falar isso, agora? isso. Não, não, não. Nas perguntas, nas Tá. perguntas. Ó, no formulário que recebi do fórum tem uma pergunta se aceitamos ou não crianças com doenças detectadas, mas não específica, se leve, moderada ou grave. A psicóloga do fórum não soube nos orientar muito bem como devemos preencher, já que aceitaríamos crianças com doenças leves ou moderadas. O senhor poderia explicar brevemente sobre doenças detectadas? Então, doenças detectadas, como eu disse, nesse período que a criança fica junto à vara, ele pode ter uma crise de asma, uma crise de bronquite, uma crise de alergia, uma doença de pele. Essas são doenças físicas detectáveis e a maioria delas são tratadas. Então, por exemplo, a criança também pode colocar um verme, ela pode vomitar, ela pode ter dor de ouvido, ela pode ter amidalites. Então, são doenças próprias da infância. E é importante observar também que a imunidade dela é diferente de uma criança bem tratada durante toda a gravidez e logo em seguida que nasce, ela toma entre 10 a 12 vacinas já nos primeiros meses. Então, uma criança não tratada dessa forma, sua imunidade será um pouco menor, será um pouco mais baixa. E os agravos ambientais incidirão sobre ela e ela não terá uma imunidade ainda adequada para reagir a esses agravos, não é? Então, por exemplo, infecções ambientais, a própria sujeira, a presença de mofo, de pelo de animais, uma série de situações de friagem, umidade, não é? Que essas crianças são submetidas, o banho gelado, banho frio. Então, uma série de doenças podem incidir nesses 2, 3 primeiros anos, onde elas estejam sob o abrigo. E quando elas forem adotadas, evidentemente que colocando em dia as vacinas e dando a elas uma alimentação adequada, um tratamento antivermes, isso tudo, dando vitaminas, isso tudo melhorará muito a imunidade das crianças. Então, se tiver no questionário doenças físicas detectadas, tratáveis, leves, você pode assumir sem nenhum receio, porque terá um acompanhamento pediátrico e a maioria delas serão curadas, essas doenças físicas tratáveis, detectadas e leves. Respondeu para quem perguntou? Deixa eu ver aqui a Caroline. Depois dá um
Não joinha. interage direto, Dani? Não interage direto, né? Interage, mas é que às vezes as pessoas ficam um pouco tímidas em abrir o microfone, em Eu falar. gostaria de interagir direto, se possível. Sim, a Ana Paula Aproveitar que não é gostaria. Sim, presencial, doutor, obrigada. nada. Ó, a Ana Paula, se ela quiser fazer a pergunta sobre as neurodivergências. Oi, E a... pessoal. Ah, Olá, pode falar. prazer, Marco Prazer, Antônio. doutor. Eu gostaria de perguntar sobre as neurodivergências, se todas, porque eu vi ali o exemplo do TDAH, do TOC, se todas vão entrar nas moderadas ou se isso vai variar de acordo, porque algumas têm graus, né? E Eu posso te dizer, primeiro, que na idade que a maioria das crianças é adotada, a gente considerou nos congressos iniciais adoção tardia acima dos 2 anos e adoção natural até os 0 a 2 anos. Hoje eu poderia ampliar esse espectro dentro dos congressos e dentro das definições de 0 a 4 anos. E nessa idade, você dificilmente veria um TDAH porque a criança é agitada por natureza, faz parte da curiosidade dela, não é? Pelo contrário, a gente até gosta que a criança bagunce, né? Os que vão no sim, meu consultório lá e fazem uma bagunça, deixa, isso é saúde, pelo amor de Deus. Não fale a palavra não, não, não. Ele já ouviu demais essa palavra. Ele precisa ouvir agora sim, 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 eu te amo, eu te amo, eu te amo, você é meu filho querido, eu te amo para sempre, não é? Eu me lembro de uma menininha adotiva que eu acompanhei por muitos anos, e para você ter uma ideia, ela queria escrever um livro para a mãe dela, né? Ela queria escrever um livro. E a mãe ficou meio assim, doutor, o que que eu faço? Ah, faz o seguinte, deixa ela escrever uns pequenos textos, ela estava começando a idade escolar, deixa ela escrever uns pequenos textos e você dá uma ajeitada ali na concordância verbal e tal. E o texto do livro chama Eu Te Amo Até a Lua, né? Que é o que ela queria dizer para a mãe. Veja, uma criança de 7 anos. Então a gente fica pensando demais na doença tratável e uma série de coisas. É justo que se pense, não há dúvida. Mas às vezes as crianças reagem de forma surpreendente, reagem de forma completamente inesperada. São talentos, não é? É só olhar para a Olimpíada que você vê quantas pessoas são talentos verdadeiros e que ali tem síndromes graves da parte médica, eles seriam quase que contraindicados em fazer o exercício e pular na piscina, e o cara pula e desenvolve um talento assim inimaginável. Por trás de cada herói paralímpico existe um pai e existe uma mãe que apostou nele, que teve confiança nele, que deu vitamina A para ele, hiperdosagem. E aí ele confiou em si, porque a confiança da criança, a estima da criança é construída. Ninguém nasce com autoestima. Pode até nascer com autoestima relativa, mas essa autoestima é construída pelos pais, pelo sucesso que ele tem nas escolhas que ele faz, nas situações da vida, e a autoestima vai dando a ele essa confiança de retribuir aos pais todo o carinho que ele recebe. Então, eu diria para você que até 4 anos, toque, TOD, TDAH, não podemos fazer diagnóstico. Esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão, ansiedade, nós não conseguimos fazer esses diagnósticos, pelo menos até os 9, 10 anos, onde a mielinização do sistema nervoso central já vai completando o seu processo. Porque a criança nasce com um cérebro completamente diferente. Esse cérebro tem várias idades. Assim como os órgãos vão crescendo, o cérebro também vai se desenvolvendo. Então, à medida que ela recebe alimentação adequada, vitaminas, tratamentos adequados, seu cérebro se desenvolve de forma plena. Então, ela tem habilidades, capacidades que nós não conseguimos enxergar numa criança de 2 anos. Isso vai ser presente aos 9, 10 anos, a busca de um instrumento musical, a busca de uma pintura, a dança. Muitas meninas que eu trato de coração, filhas de coração, hoje fazem
ginástica por causa da menina Rebeca, da menina Daiane, não é? Que são também negras, não é? E muitas dentro do universo ligado à parte ética, hoje querem fazer ginástica rítmica por causa desses atletas que incentivaram e trouxeram destaque para o Brasil no mundo todo. Então, há uma identificação dessa criança com o positivo, com o bom, o alegre. Então, é isso que eu gostaria de trazer. Não vou pintar com cor-de-rosa o processo da adoção, mas não queria que ficasse uma imagem cinza, uma imagem preta, de apenas 25% dos casos que estão disponíveis para serem adotados. Certo, obrigada, doutor. A, a Cristiane gostaria de abrir o microfone e fazer a pergunta sobre as doenças detectadas. Sim, doutor, boa Ah, tarde a olá, todos. boa tarde, muito obrigado. Uma dúvida que ficou ao longo do processo, né? No caso das doenças detectadas, se é possível, uma vez que é preenchido, que né, é aceitável, se é possível saber quando você, enfim, quando for procurado, né, para poder conhecer a criança, se a gente tem condições de saber que tipo de doença, enfim. Sim, isso será mais viável no futuro, né? Hoje ainda nós não temos um teste genético pela saliva, que é bastante fácil de fazer e não é muito caro, que você faria um cariótipo, você faria uma análise bioquímica das prováveis doenças que aquela criança vai ter. Isso já é disponível hoje nos melhores hospitais do mundo. Você fazer esse diagnóstico pela criança. O ideal seria você fazer dos pais, não é? Do pai e da mãe. Só que aí, se nós soubéssemos disso, muitas das vezes nós nem casaríamos, não é verdade? Porque se eu souber todas as prováveis doenças que meu marido possa ter, e se ele souber todas as prováveis doenças que eu posso ter, eu falar, ah, não, eu não quero, dá licença, isso aí vai ser uma carga pesada demais para eu carregar, eu não vou ter condição, não é verdade? Então você veja que nós fazemos escolhas às cegas, não é verdade? Nós fazemos escolhas às cegas e acreditamos que nosso amor, a convivência, será uma terapia adequada a todas as situações que aparecerão, não é? A própria esterilidade. Se você fizesse um exame de esterilidade anterior ao relacionamento, muitas das vezes esse relacionamento não aconteceria, não é? Então, nós vemos que é difícil, a vida não tem garantia, nem seguro igual carro, né? Seguro contra todos os acidentes. Então, as escolhas da vida não têm garantia, nem seguro pleno contra tudo que a gente escolhe, contra tudo que a gente decide. E a adoção é uma dessas decisões, não é? Evidentemente que nós vamos querer fazer a adoção uma escolha mais segura possível, mas existe um grau de risco natural dentro dela, assim como os filhos biológicos. Se nós pensarmos que o Donald Trump é filho biológico, o que é que você pensaria? Do Putin é filho biológico. Então você veja que, independente da ideologia partidária, pessoas, quando assumem o poder, podem ter as reações mais difíceis possíveis, imprevisíveis pelos seus pais, pelos educadores que o conheceram, que jamais imaginariam que a pessoa tomaria certas atitudes. E lembrando que Moisés era filho do coração, não é? Moisés, o primeiro mandamento do mundo. Várias pessoas que nós conhecemos da área da ciência médica e de outras áreas são filhos do coração, que foram criados com muito carinho e amor pelos pais, que contaram a eles desde pequeno que eles eram filhos do coração. E existe uma outra coisa muito interessante que eu vou falar, que é chamada metamorfose do amor. A criança, quando vem pequena, dentro dos primeiros 2 anos,
ela pode parecer com o pai ou com a mãe biológico, mas com a convivência com os pais do coração, que eu vou chamar assim, ela vai ficando parecida com um e com o outro. Então, a minha filha adotiva é mais parecida com a minha esposa do que minha filha biológica. Então, quando eu saio com ela na rua, todo mundo fala: Ah, essa é sua filha biológica? Não, ela é minha filha do coração. Essa é o que eu chamo a metamorfose do amor, não é? Porque até as condições físicas da criança sofreram transformações importantes. Imagine as mentais. Imagine as emocionais, que são muito mais rapidamente detectadas e tratadas. Até alterações físicas. O filho fica a cara do pai. Nossa, eu tenho um do coração que todo mundo fala para ele: Nossa, mas esse filho é sua cara. Sua mulher não passou aí nada. Aí você precisa ver como ele fica. Ele fica que nem um pavão, assim, inchado, aquele menino bonito, forte, inteligente. Como é que a gente saberia que isso iria acontecer? A gente não tem essa visão. Então, são certos riscos, não é? Que a coisa desenvolva super bem ou não tão bem quanto a gente gostaria. Não sei se eu respondi a sua questão. Eu só vou complementar que é assim, o senhor falou da parte médica e genética, né? E assim, mas eu acho que a questão do fórum, da vara de infância, eles avisam sim qual é o tipo de doença que a criança tem. E aí você vai poder falar se você dá conta ou não, né? No caso, a minha filha, por exemplo, eu sabia tudo que ela tinha vivenciado, o que ela poderia ter. Então, ela teve um parto prematuro, ela tinha hidrocefalia. Então, eu sabia, eles foram São claros, fatores honestos. limitantes, né? Deixa eu Isso. explicar um pouquinho essa diferença entre fatores atuantes e fatores limitantes. Então, por exemplo, a gravidez que não foi bem tratada, ela pode gerar fatores atuantes, que seria anemia, desnutrição, mas isso não seria algo limitante. Já no caso de uma deficiência intelectual, no caso de uma deficiência mental, uma infecção por rubéola, uma infecção por HIV, isso geraria na criança fatores limitantes. É diferente de fatores atuantes, né? Então, fatores graves, como a vítima de um abuso, a vítima de uma agressão violenta, não é? Limitações orgânicas de membros, não é? Cegueira, audição, gagueira ou então até mudez. Isso seriam limitações graves que acompanhariam a criança, já não serão mais doenças físicas tratáveis, tá certo? Muito obrigada, doutor e Daniela. E era exatamente nesse ponto, né? Até quando a gente consegue saber que tipo, quando já é detectado, que tipo, né? Porque a gente sabe que tem transtornos, por exemplo, de neurodesenvolvimento, Isso é, mesmo, que aí exigem uma condição financeira diferente, sem né? dúvida, Que às vezes a gente sem não dúvida. tem. E a gente, Então, apesar de querida, saber, mas né? pense que a ciência nessa hora é inferior ao seu amor. O remédio maior dessas crianças é amor, acolhimento, alegria, felicidade, se sentir plena, não é? Então, você sair com ela, ir na praia, levar uma criança à adoção, às vezes grande, eu tenho adoções tardias de 10 anos de idade na nossa família, que nunca foram na praia. E você levar uma criança dessas na praia é um exemplo simples, desculpe, talvez pouco importante para algumas pessoas, mas para mim foi muito significativo. Você vê a alegria daquela criança, ela tem um aniversário. A Sociedade Brasileira de Pediatria fez uma entrevista com mais de 1.000 crianças em todo o Brasil, de diferentes perfis, e perguntou a ela apenas isso: qual foi o dia mais feliz da sua vida? Eu sou pediatra e tenho o resultado dessa pesquisa trazida pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, as crianças responderam: o dia do meu aniversário. Imagine uma criança acolhida que nunca tem aniversário. E imagina a primeira vez que você faz esse aniversarinho na sua casa, compra ela uma roupinha super bonita,
traz os seus familiares, ela tem o bolinho dela, aquele dia é só para. Ora, pelo amor de Deus, é a coisa mais importante para essa criança. Isso é um estímulo neurológico, psicológico, educacional. Você pode colocar em todas as dimensões do ser humano que esse dia foi um dia inigualável na vida dela e outros que viverão com você. Então, dizer se isso vai requerer cuidados médicos muito graves, psicológicos, é um pouco pertinente a cada caso. Mas eu posso dizer que a vivência adotiva é muito rica e nos traz experiências que nos confortam, né? Muito mais se ele vai ser um engenheiro, se ele vai ser um médico, se ele vai ser um advogado, eu tenho que pensar que ele é uma criança que tem os seus direitos negados da cidadania, saúde, educação, foram negados pela sua família biológica, e eu, como família substituta, vou fazer esse resgate da cidadania. E a partir daí nós vamos conviver juntos e descobrir um universo totalmente novo. Porque quem transforma você em mãe e o seu marido em pai é a criança. Antes da presença da criança, vocês são marido e mulher, esposo e esposa. Vocês não são pais. Então é a criança que transforma o universo da família. É a presença da criança que transforma o universo da família. E essa experiência é riquíssima. Mesmo que ela traga problemas financeiros, outras situações, essa experiência emocional, vivencial é riquíssima. E a gente faz o que pode. Todos os pais sabem disso. Nossos pais viveram numa época de muita dificuldade. Meus avós que vieram da Europa na guerra passavam fome, tinham uma única refeição por dia e olhe lá. Então, quando chegam ao Brasil, encontram esse país maravilhoso, cheio de oportunidades, uma terra que você joga a semente ali e aquilo cresce sozinho. Isso não é nos lugares igual. É só você viajar e conhecer e ver como nossa terra tem coisas muito boas, não é? Temos um problema político, econômico, social, sem dúvida, que será resolvido pelas próximas gerações. É o que a gente acredita. Sim. Muito obrigada. E aí fazer o planejamento, Cristiane, independente do. Porque assim, quando você está gerando um filho, às vezes você engravida de sopetão. E você não pensou, né? Você fala, ai meu Deus, só que você tem 9 meses para se programar e fazendo um plano ali, uma poupança, né? Sei lá, alguma coisa, né? A gente vai se organizando. Agora, quando você adota, às vezes você tem mais tempo, né? Porque leva todo um processo de habilitação, todo um tempo com as entrevistas, com os cursos, e também o depois que você entra na fila, até casar o perfil desejado com o perfil da criança, também leva um tempo. Então você acaba, às vezes, tendo mais tempo para se planejar. Mas é importante sim você saber o que você dá conta, né? Assim, por exemplo, eu não daria conta, por exemplo, de uma criança que teve um problema de estrabismo, por exemplo, né, que nem o tio Marco comentou do filho dele, né? Então, eu acho que eu não daria conta, eu não ia conseguir olhar para ele, eu não ia conseguir levar ao médico, eu não ia conseguir. Então, você coloca lá que você aceita algumas doenças leves, e na hora que vier para você que falar, tá, tem esse tipo de diagnóstico, essa doença que é tratável, ou é curável, ou não é curável. Nós tivemos vários casos na família, inclusive, de HIV Gêmeos e casal negativado. de irmãos, né? Essa é outra situação que você nunca está preparado. Você chega lá pensando que você vai, se der tudo certo, sair com uma só criança. Aí o juiz ou a psicóloga olha para você: o senhor não quer gêmeos? O senhor não quer casal de irmãos? Pô, isso aí derruba qualquer um. Derruba É, qualquer um. Você está ali, não é? Dentro de uma idealização. E de repente você bate de frente com uma questão humana bastante real, né? Eu tenho gêmeos e pensava em ter um, e tive gêmeos. Então, são situações complexas. Casal de irmãos na nossa família, três, quatro irmãos, dividir entre os irmãos. Então, a nossa família, que tem aí mais de 120 elementos, dos quais mais de 30
filhos do coração, dividido nas diferentes famílias, é uma família muito diferente. Além de nós sermos todos trabalhadores da adoção, nós temos essa convivência como uma coisa natural, extremamente natural. Então, quando chega uma proposta dessa, você terá apoio dos seus familiares, apoio de outras pessoas, não é? Amigos, faz aquele enxoval coletivo, né? Você pensava em um, veio dois, então os amigos têm que correr aí com a mamadeira, com as outras coisas, a roupinha do segundo, né? Que às vezes é uma experiência que será inesquecível. Ô tio, o senhor tinha comentado, né, da relação do preconceito, o preconceito familiar e o preconceito social. E a Gabriele fez uma pergunta aqui. Você gostaria de fazer, Gabriele, para ele? Ou você quer que eu leia aqui a pergunta? Não, eu gostaria que as pessoas falassem presencial para mim aqui, Tá. minimamente, né, para eu conversar diretamente com elas, né? Olá, tudo bem? Bem, tudo bem, prazer. Prazer, doutor, parabéns. É bem esclarecedora a sua palestra, é bem animador. Eu sei que a adoção ela não é um bicho de sete cabeças, mas ela também não é um monstro, Isso né? mesmo. Como muitas pessoas ou até algumas instituições pregam. Eu sei que não é tão difícil, também não é tão fácil, sabe? É igual aos filhos biológicos. Se os adotados trazem problemas, o biológico também, É sabe? verdade. Verdade. Eu queria que o senhor me desse mais ou menos uma orientação, como que a gente pode lidar com preconceito familiar? Como os Então, meus pais, eles há são um certo antigos, terrorismo, né? Há um sim, certo terrorismo hoje, inclusive entre as próprias mulheres. Uma sim, chega para outra e fala, eu vou casar. A outra fala, por quê? Por que você vai casar? Quer dizer, como se o casamento já fosse uma doença, não é? Você não sim, precisa casar. Você tem todas as situações que ninguém te obriga. Então, hoje, já no casamento, na união, já há um terrorismo. O terrorismo aumenta ainda mais quando você engravida ou quando você fala de ter filho. Meu Deus do céu, você vai ter filho? Para que isso? Isso é sim, bobagem, isso vai te dar dor de cabeça. Quer dizer, é o terrorismo da união, depois o terrorismo de ser mãe, quando na verdade isso é um desejo lindo, maravilhoso, que as mulheres sim, que são mães, várias delas disseram para mim, doutor, quando eu pude engravidar, foi o melhor momento da minha vida. Hoje eu tenho 70 anos de idade, e se eu pudesse voltar, o melhor momento da minha vida foi quando eu estava grávida. Eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu estava tão bem, tão feliz, tão plena, que para mim tudo estava resolvido. Quer dizer, como que você não vai estimular que essa pessoa tenha essa experiência que foi tão significativa, não é? E para outras pessoas que não podem ter a gravidez biológica, ela terá a gravidez adotiva igual, ela esperará, ela será feliz com a chegada da criança, não é? A criança maiorzinha pode até escolher o próprio nome que ela tem. Hoje, veja como evoluiu o aspecto da adoção. O juiz pergunta para as criancinhas maiores: você quer continuar com o seu nome que você tinha? Porque nós vamos fazer uma certidão de nascimento completamente nova. E a partir de agora, todos os direitos do filho biológico, aquelas famílias que já têm filhos biológicos, todos os direitos de herança e de sucessão serão também transmitidos ao filho biológico, ao filho adotivo, desculpe. Então, quando se faz uma nova certidão de nascimento, praticamente se apaga todas as situações anteriores e a partir de ali ele é seu filho como se tivesse nascido naquele momento. Então, o terrorismo do preconceito é um terrorismo gigante. Você veja os jogadores de futebol, como está evidente na nossa sociedade. Então, não é a sua família que tem preconceito, não são seus pais, não são seus amigos. Todos nós abrigamos o monstro do preconceito dentro de nós. E ele sai para fora em muitas situações que a gente não espera, não é? Eu sei do comentário de um avô
que nunca mais quis visitar a família dos seus netos a partir da adoção de uma criança não branca. E ele fez o seguinte comentário: com tanta criança adotar, você vai adotar uma criança não branca? E nunca mais ele apareceu na família dos seus filhos e dos seus netos. Tão grande era o seu preconceito. É complicado. É complicado também você ouvir das pessoas próximas, né? Eu não teria coragem. Não sei. Você tem essa coragem? Eu não teria. Sabe? É aquela coisa que fica assim, poxa, é o meu sonho, deixa eu. Se você não gosta, guarda para você, não Isso comenta, mesmo, né? isso mesmo. É a história um pouquinho do time de futebol. Por que que você explica que você gosta de um time de futebol e o outro gosta do outro time de futebol? E querem brigar e até se matar por causa disso? É um Uhum, preconceito terrível, não é? Uma politização de um desejo pessoal que não tem nada a ver uma pessoa com a outra, sim, com certo? certeza. Obrigada, doutor. Obrigada. Gabriel, você gostaria de fazer a pergunta que você fez aqui no chat? Queria abrir o microfone e falar? Gabriel tá aí? Olá, tudo bem? Não, eu tive essa dúvida com relação a quando ele estava explicando sobre a possibilidade das crianças terem algumas surpresinhas, né? Por causa da situação do abrigo e tal, elas conseguirem acabar obtendo alguma transmissão, receber alguma coisa por causa do ambiente, alguma alergia. E eu falei, mas será que lá eles não recebem as vacinas, né? Uma criança deve ser, né? Então, eu não posso garantir isso para você, Gabriel. O cuidado de cada abrigo específico a cada criança no Brasil todo. Você imagina um universo de 6 mil crianças, não é? Então, eu diria para você, de 5 a 6 mil, que fica difícil a gente imaginar que todas elas, considerando as carências que nós vivemos, você teria uma cobertura vacinal adequada, né? Seria difícil a gente imaginar que sim. Tá certo, tá certo. Mas É. isso tudo depois é feito naturalmente, viu? Dá para se recompor todo esse aspecto, dá para se tratar. A maioria das doenças são tratáveis, tá? E não curáveis obrigatoriamente de imediato, mas requerirão da gente um tratamento mais prolongado, tá certo? Ok, obrigado. Esclarecido. Mais alguém, gente? Tem dúvida? Que no chat acabou, as do chat. Você tem alguma dúvida, Dani, que você gostaria que os pais conversam com você mais do que comigo? Não, tio, a dúvida é essa, né? Que eles ficam preocupados em como responder no perfil essa questão das doenças tratáveis, né? Então, por isso que a gente queria desmistificar mesmo essa questão para porque tem doenças, como o senhor falou, tratável, tem doença tratável e curável, tem doença que não é tratável, na verdade todas são, né? Mas tem doença que não Sim. é curável, porque Deixa eu falar um pouquinho dos autistas, né? Que nenhuma pessoa me perguntou sobre os autistas, né? Esses últimos 30 anos, para você ter uma ideia, nós tínhamos uma frequência de uma criança autista para 200 crianças, há 30 anos atrás. Era claro que isso estava errado, porque não se fazia o diagnóstico de forma adequada. Hoje, ampliou-se o espectro e você tem uma criança autista ou dentro do transtorno do espectro autista para 40 crianças. Então, numa classe de 40 alunos, garantidamente uma criança terá transtorno do aspecto autista. Isso se a professora não tiver também alguns comportamentos da parte dela como autista que só vai ser descoberto quando adulto. Então, hoje, nós estamos tendo espectro de autismo e certos comportamentos até obsessivos,
de certos comportamentos repetitivos, impulsão ao consumo, impulsão ao uso de álcool, uso de cigarro e uma série de situações que estão associadas a algumas doenças mais modernas que há 30, 40 anos atrás nem se falava disso, certo? Então, existe um aumento de diagnóstico dos casos de autismo, aproximadamente de 1 a 2% da população infantil teria esse espectro e que recebe um tratamento, desde que seja leve ou moderado, pela terapia cognitiva, ele é muito bem tratado e com grandes chances de sucesso. No autismo grave, ele já tem sinais de transtorno, hábitos, atitudes estereotipadas desde pequeno. Então, de 0 a 2 anos, já se detectaria sinais como ausência do olhar, do foco, atitudes estereotipadas, pegar um brinquedo e ficar girando esse brinquedo, hiperfoco no que gosta, detesta fazer outras coisas que não gosta, não quer que o toque, que o abrace. Então, Uma diferentes. seletividade alimentar, né? Isso, seletividade muito grande alimentar. Eu tenho algumas crianças que eu já trato de forma indireta que me dizem, doutor, ele só come macarrão. Doutor, ele só come iogurte, só toma iogurte. Como é que eu vou criar essa criança desse jeito? Então, uma grande seletividade alimentar, tendência a ter o intestino muito preso por isso, dificuldades de controle dos hábitos, dos esfíncteres urinário e fecal. Então, o transtorno do aspecto autista tem crescido nesses últimos 30 anos, mas ele tem, sem dúvida, tratamento para os casos leves e moderados, como a maioria das outras patologias. Sim. E acho que mais ou menos era essa dúvida, né? De saber exatamente, porque para você não falar assim, porque é o que o senhor falou lá no início, tem as feridas afetivas, né, decorrentes de um aborto, de uma esterilidade, ou às vezes também não, às vezes são famílias homoafetivas que não iam ter condição Sim. de gerar mesmo, né? Isso é muito interessante você falar. Houve um crescimento bastante grande das famílias homoafetivas na adoção. Isso, o Brasil é um dos maiores países do mundo em número de adoções para casais homoafetivos. Isso é uma abertura da sociedade maravilhosa. Quando a gente vai num parque e tem bastante gente, e a gente vê casais homoafetivos com filhos, e vê como eles são alegres, como eles brincam, como qualquer outra criança. Você não faria diferença nenhuma entre ser criado, não é, num casal homoafetivo e num casal normal. É claro que depois, quando tiver orientação sexual, quando isso for mais para frente, a partir dos 10, 12, 14 anos, haverá algumas divergências, mas na infância, de uma maneira geral, não. Sim. E aí a pessoa já lida com todos esses lutos, né? Todas essas feridas, e aí lê lá no papel, que o papel é frio, não é um papel, e lê lá. Aceita a criança com doença tratável? Doença, quando você pensa em doença, você só pensa em coisa negativa. Você não pensa numa situação que é um desafio, que você vai lidar com isso, que nem, por exemplo, eu tenho colesterol alto, é uma doença tratável. Não é curável, porque a minha Genética, familiar genética, é sua família de genética. natureza italiana. Exato. Então, muito difícil, assim, faço exame, agora entrei no remédio. Então, né, a gente tem as situações, diabetes, que é tratável. Aí você fala Isso. assim, aí tá lá o seu menino, a sua criança lá no abrigo te esperando, só que você com um diabetes. E aí você colocou lá, não aceito criança com doença tratável. Você vai deixar para trás o seu filho, que tá lá te esperando com uma doença que se você der glifagem para ele, que pega de graça na farmácia, ele vai ficar bem, ele vai ter uma vida plena, uma vida Vai tranquila. ter uma família, né, Dani? O principal é isso, é entender que aquela criança precisa de uma família. É a família substituta que vai dar a ela os direitos que ela tem, que a família biológica negou.
Então, nós, como sociedade, temos que defender os cidadãos. Eu dou um exemplo simples, Dani, desculpe eu ter tomado a palavra. Imagina, por favor, Imagina se você está vendo uma criança se afogar na piscina ou no mar. O que é que você faz? pega a criança, salva, Você sai se correndo. joga de qualquer jeito para resgatar essa criança. Se ela está num incêndio, por exemplo, num local que está pegando fogo, você sai correndo para resgatar essa criança. Se você vê ela no perigo de ser atropelada na rua, você sai e expõe a sua vida a um certo perigo para resgatar aquela criança. Então, a adoção tem um aspecto de resgate dessas crianças, que se continuarem no abrigo, se continuarem naquela situação, nunca vão ter vivido numa família, a experiência de uma família. E essa experiência familiar é marcante, é uma experiência maravilhosa e que vale as nossas atitudes de coragem, porque é preciso, além da confiança, coragem para enfrentar o preconceito, para enfrentar as dificuldades, mas é uma atitude como uma missão. Por isso que eu falo que a paternidade, a maternidade é uma missão de resgate, é uma missão de confiança, uma missão de amor e uma missão de acolhimento dessas crianças que estão abandonadas e que precisam viver a experiência de uma família. E o senhor estava falando da questão da diferença entre tarefa e missão, né? O senhor gostaria de complementar É, dessa? as tarefas são situações comuns da nossa vida, não é? Então, trabalhar, comer, beber, dormir, todas essas tarefas dentro da nossa possibilidade são situações comuns que eu chamo de tarefas, não é? As tarefas que nós temos pela profissão, pelo casamento. E a missão é algo superior a isso, onde envolve uma noção de transcendência. Então, amar é transcender, amar é buscar o espiritual, é buscar o melhor de si, é buscar a correlação com o sagrado, com o divino. Então, quando você ama, você está vivendo uma experiência divina, você está vivendo uma experiência transcendente. Aqueles que não acreditam numa força superior não tem problema, apenas amem. Amando, você já vai viver uma experiência transcendente, de confiança naquele outro ser. Você não sabe o que ele vai fazer. O marido não sabe o que a esposa vai fazer obrigatoriamente. A esposa não sabe o que o marido vai fazer. Então, há uma relação de confiança, de amor, de transcendência e de divino em tudo isso, não é? E o fato disso ser uma experiência, então, diferente das tarefas comuns, que eu chamo isso da missão paternidade e missão maternidade. Que são situações complementares, mas que a missão ela tem É. a importância, né? Possíveis, né? E possíveis a todos nós, né? São possíveis, não são imaginárias e não realizáveis. Sim. Eu estou colocando a lista de presença no chat e vocês, por Tá bom? favor, preencham individualmente, tá? E não passem esse link no grupo, porque tem gente que acaba não participando, depois preenche lá, para vocês receberem o certificado. Tá bom, Doni? Dentro do que você se propôs, era isso que você Era isso queria? que eu tinha pensado justamente nisso, que eles comentam muito dessa dificuldade do papel frio, de como. E aí eu acho que a gente trazendo esses elementos, quanto mais conhecimento, mais assim a gente vai desmistificando aquilo que gera o preconceito, né? Então, nossa, você tá louca de adotar uma criança assim? Você tá, né? Eu escuto muito, muito, muito uma pergunta assim: você sabia que sua filha era assim quando você adotou? Não. Né? Isso é Aí um terrorismo, é isso um é um terrorismo. terrorismo. Ele está agindo para te destruir. Isso não é uma pergunta inocente. Por trás, a pessoa está querendo quase te destruir. Então, é uma atitude terrorista. Em vez dela falar, nossa, como você foi forte, como você foi corajosa, ela está agindo com preconceito e com terrorismo. Porque os desafios a gente vivencia com filhos biológicos e adotados, né? Então, assim,
por exemplo, eu gerei 2 filhos com TDAH, então, que tenho que levar em consulta no psiquiatra, que tenho que levar em psicopedagoga, que tenho que levar em neuro, fazer os exames, aí fazer acompanhamento terapêutico. Não tem nada a ver com adoção, né? E isso pode acontecer com o filho adotivo e pode acontecer com o filho biológico. Não tem. A questão é a gente tem que pensar assim: estamos preparados para qual situação? Essa situação me traria conforto, porque é uma situação que você pode escolher nesse caso, né? Então você está colocando lá num papel é, é, escolhas, que é horrível isso, é difícil, chega a ser um terrorismo também. E aí você está colocando lá no papel. Só que no caso do biológico você não coloca no papel. Você vem o que Exato. Eu queria falar com a Kátia, que colocou aqui que amou a reunião e que ou o Vinícius também Santos, eu não sei se o Vinícius Santos é o nosso Vinícius ou é outra pessoa, é não outra é? pessoa. É outra pessoa com o mesmo nome. E a Kátia também, que colocou que amou a reunião. Quem quiser falar, para eu ter o feedback do que eu falei e do que eu destaquei como mais importante, eu gostaria que esses que gostaram da reunião, e até os que não gostaram também, manifestassem para eu ter o feedback do que eu falei. Podem abrir o microfone, tá? Se quiser levantar a A mão, Kátia está por aí ainda ou já foi embora? Nós estávamos procurando um jeitinho de levantar a mão. Eu não sei Ah, se a sei. Kátia vai falar primeiro. Boa tarde, doutor. Boa Boa tarde, tarde. Daniela. boa tarde. Eu acho que eu te conheço de algum lugar. É, Eu acho que ela é da educação, só Eu pode. sou, Ah, então é, porque eu sou professora também. Depois a gente conversa, que eu acho que eu te conheço de algum lugar. tá bom. Eu vim falar, agradecer, primeiramente, eu e o meu marido, nós estamos no processo já nós pegamos a pandemia, então foi um problema bem difícil período na ruim, nossa né? preparação, né? Levou 2 anos para a gente conseguir terminar a preparação e sair a habilitação. E, e a parte que o senhor falou então a gente participava de outros 2 grupos, né? Não da Acalanto, porque daí quando a gente é separado nos grupos, para que grupo vai, a gente não escolhe, né? E aí a gente foi fazer a nossa renovação agora no comecinho de fevereiro. Então já tem 3 anos que nós estamos habilitados. E de 0 a 5 anos, doenças tratáveis. Eu tenho uma filha biológica do meu primeiro casamento, minha filha tem 20 anos. E aí nós, com o tempo, eu já tive dificuldade de engravidar da minha filha e depois descobri que eu já não podia mais gerar. E o meu marido, embora seja 12 anos mais novo que eu, quando a gente foi fazer os exames nele, ele também é estéril. Então, Sim. a gente já tinha a intenção de entrar para uma fila de adoção e essa foi a certeza que a gente precisava para estar certo. Então, tem Ah, 5 anos que a gente está tá certo. nessa, nessa Luta. diária, é uma luta diária contra Sim, preconceito, sim. Eu contra. acho que eu falei esse aspecto, não é? Sim, com E certeza. quanto mais demora, como no seu caso, é mais angustiante ainda, não é? Porque Sim. você fica E eu, checando as suas decisões. Será que eu devia? Será que eu devo continuar? Será que não é bom desistir? É tanta dificuldade. Será que não é melhor? Quer dizer, além de todas aquelas feridas, ainda tem as barreiras burocráticas de todo o processo que cresceram muito com o tempo, né? As barreiras burocráticas, depois das adoções internacionais, que foram feitas até de forma inconsequente e irresponsável, a Associação Nacional, o Ministério da Justiça, criou muitas barreiras, então o processo de adoção virou extremamente burocrático. Enquanto isso, a criança está lá, o processo dela está lá, e poucas pessoas estão se preocupando com isso. Quando eu estive em Brasília, não é? Além dessa parte da adoção, onde nós lutamos para ter o Dia Nacional de Luta, que é o 25 de maio, e que depois os deputados assinaram na Assembleia, eu estive em Brasília falando para os procuradores de justiça, junto com meu irmão e pedi que eles levantassem a carteira de identidade, todos eles, né? Você imagina o choque que isso causou. Eu, uma pessoa comum, me dirigi aos doutores,
aos homens da toga de uma forma até um pouco irreverente, não é? Pedi que eles mostrassem a carteira de identidade que eles tinham. Alguns aceitaram o convite e mostraram, mas mostrando que estava na mão deles que aquelas crianças que estão no abrigo tivessem uma família e tivessem uma identidade, porque até então eles não têm uma identidade própria, a identidade está em construção e Sim. depende terrivelmente deles, muito mais do que da família. A família está de braços abertos, já esperando, e as burocracias impedem esse contato. E a criança fica envelhecendo, se tornando uma criança mais difícil, fora do perfil da maioria. Então, é isso que acontece, não E é? aí nós passamos por essas frustrações, né, de corpo mesmo nosso, né, e depois vem a família, e vem as cobranças, e vem a é louco, ai, né, gente, não emprego, eu tive uma dor nas costas esses dias, a pessoa falou assim, então, você já tá com 47, aí doeu suas costas, você vai pegar uma criança, Ai, ai, é ai, ai, gato, ai, ai. quem vai Não liga isso, pegar não. um Você vai ficar mais cachorrinho jovem ainda do que você é. na Vai, rua, Começa a vai te correr dar atrás mais dele. mas energia. enfim, É, vai ter que tirando ser toda essa jovem, minha parte que a filha. gente já meio que tira de letra, né? Veio uma intimação da juíza da nossa vara, que é na Lapa, que está obrigando a gente a entregar os certificados dos cursos que nós fizemos nos últimos 3 anos, o qual nós não éramos obrigados a fazer, era um convite nós fazermos, então nós fizemos, mas nós não pegamos o comprovante, porque nós não nos disseram que a gente tinha que comprovar. Então, ela disse que enquanto a gente não apresentar, eles vão Então, suspender o nosso processo. é isso mesmo. A burocracia está se transformando cada vez mais complexa, como eu te disse, infelizmente, não é? Eu tô assim, e foi ontem que a gente recebeu a notícia, eu tô assim, destruída. Não, Eu não, não. tô Não, bem não. chateada. É justo que você se sinta assim, mas logo, se você tem essa vocação, é o que eu chamo de vocação de ser mãe adotiva, não é qualquer mulher, é uma mulher especial. Uma mulher especial, um pai especial, porque ele vai pegar aquela criança no colo e vai amar sem nunca ele ter visto aquela criança antes. É Então, é verdade. uma pessoa especial, tem que ser uma pessoa especial, tem que ter talento e vocação. Não desista da sua vocação, porque talvez exista o reencontro de almas que estão se procurando há muitas vidas e que se não se encontraram e agora se encontrarão dentro de uma temática mais filosófica e espiritualista, tá bom? Tá bem, Sucesso obrigada. aí, vai dar tudo certo. Obrigada. Obrigado. Me chama no PV depois para eu saber de onde a gente se conhece. Ah, tá bom, combinado. Tá bom, Dani? Tudo certo? Mais Tudo alguém? certo. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Aqui, tio, no chat, tá todo mundo falando que foi muito esclarecedor. Um depoimento lindo aqui da Letícia. Você não quer falar pessoalmente, Fala, Letícia? Letícia. Quero saber você. Peraí que eu tô ligando aqui a Isso. câmera. A reunião Só um só tem minutinho. valor com essa Tá experiência travando aqui. intimista. É, não Não tem sei problema, se pode vai. falar. Pode falar Tá, se não deu um tem mais. probleminha aqui para ligar a câmera, Não tem então eu vou problema, falar que não o tem microfone está problema. funcionando. A Boa tarde para experiência todo mundo. intimista, ela é muito Eu fiquei válida. emocionada com a fala do doutor em relação a quando a criança conheceu a praia pela primeira vez, com a família, e também quando comemorou o aniversário pela primeira vez, e o livro que a criança quis escrever para a Quis mãe. escrever para a Gente, mãe, foi uma experiência maravilhosa. Você não imagina como a mãe ficou assim, deslumbrada. E ela chegou a publicar esse livro através de uma editora que ela conversou, e ela fez uma tiragem pequena, uns 100 livros pequenos, com alguns desenhos que a própria criança fez, e é muito interessante, chama Eu Te Amo Até a Lua. eu achei lindo, tocou na minha alma. Claro, nós temos que. Eu gostei muito do exemplo também que você deu em relação ao casamento. Eu sou casada há 14 anos e realmente, no início do nosso relacionamento, o Milson não sabe das questões em relação à saúde que eu poderia vir
desenvolver no futuro e vice-versa. Então, e estamos aí, né, juntos, né, na caminhada e muito esperançosos de encontrar nosso filho. Isso, E é isso, né? O deixa, amor vai construindo, os desafios vão isso, vindo. Lógico que a gente tem que entender nossas limitações emocionais, claro. como a Dani falou, né? Verificar em relação à situação que está dentro das suas limitações emocionais, mas num todo meio que o caminho é esse, sabe? Deixar a vitamina A aí, É, eu a gente ia só sentir, terminar né? dizendo que a criança já existe. Sim, Veja bem, a mãe adotiva sente a criança à distância. O sim, pai adotivo sente a criança à distância. Ele só não está presente, mas ele já existe. Você está entendendo? Por que que a experiência da adoção é totalmente diferente? A criança já existe, ela está viva, ela está vivendo longe de você, apenas isso, mas ela já existe. Então você sente ela à distância, de forma indefinida, indeterminada, de uma maneira inexplicável, mas você já sente o seu filho, você sim. já sente a sua filha, e ele já existe. Ele apenas não chegou ao seu lado, mas sem dúvida chegará. Eu só queria deixar um elogio, gostei muito, me tocou bastante. E isso eu falei ontem para o meu marido. Eu falei, nosso filho já existe em algum lugar. Ele já existe. Inclusive, eu falei isso para ele ontem, doutor. Ele já Mas, existe, enfim, está obrigada, vivo, esperando você. com certeza. E Esse a gente vai se reencontro ele encontrar em breve, existe. eu tenho fé. E cada um aqui também vai encontrar o seu Isso, é filho. hora da fé, da confiança, do entendimento, que tudo vai dar certo. Obrigada por Gente, hoje, pela palestra, tá bem bacana. tá bom, Dani? Tudo Tá certinho? ótimo. Tudo certinho. Se mais ninguém Ok. tiver nada para falar, a gente pode encerrar. Dani, eu posso fazer uma pergunta? Claro. Deixa eu abrir aqui a câmera. É, é que, na verdade, eu estou indo para o meu terceiro processo. E Hum, esse ano eu achei um pouco estranho, porque nos outros eu colocava a deficiência e aí eu colocava o tipo de deficiência que eu aceitava. E esse ano eu pedi para colocar, porque eu aceito deficiência leve. uhum. Mas esse ano a pessoa que estava fazendo o cadastro no novo SNA, ela disse que as deficiências, né, leves agora são colocadas nas doenças tratáveis. Né? Por exemplo, problema de visão, problema de surdez, problema no braço, a pessoa que, né, criança que anda com dificuldade, que não tem um braço. Ela falou que agora nesse novo sistema ela entra como doenças tratáveis. É isso mesmo? Porque ela falou que normalmente isso vem em relação a algum tipo de doença que causa as sequelas. Então, Eu, na verdade, doença e dificuldade, ou doença e incapacidade, são duas coisas diferentes. A doença pode levar ou não à incapacidade. Então, você pode pegar uma criança que apenas está doente, mas não levou à incapacidade. E a incapacidade ou deficiência já é resultado de alguma doença. Aí já existe a deficiência, diferente da doença. A doença em si não leva obrigatoriamente a uma deficiência. Quando saiu no Estatuto da Criança e na Lei 2095, se não me engano, de 2014, deixa eu ver a lei aqui. Essa lei que trata das crianças de deficiência é de 2014, Lei 12.955, que tratam dos adolescentes ou de crianças portadores de deficiência ou doença crônica. Ela surgiu para melhorar, esclarecer melhor os pais, mas, na verdade, ela criou talvez mais confusão do que esclarecimento, principalmente nessa confusão entre deficiência e doença. Deu para entender um pouquinho ou não? não, eu entendi. Não, eu entendi. É que, na verdade, como eu refiz o processo, é o meu terceiro processo.
eu não consigo colocar deficiência, criança com deficiência, porque criança com deficiência eles consideram criança camada. Então não coloque. Então não coloque. Coloque como doenças físicas tratáveis. Ela vai vir como junto na doença tratável, então, é isso, né? Isso é o que eu recomendaria. Se você tem uma certa, toda a preparação para ser mãe e pai, mas conhece as suas dificuldades, os seus problemas, coloque doenças físicas tratáveis dentro dessa observação, tá? Outras doenças é se você tiver preparo, capacidade, experiência, aí você seria mais fortalecida, Tá, obrigada. tá bom? Tá bom, Dani? Tá ótimo, tio. Vamos, mais alguém, gente, para tem outro compromisso daqui a pouco, aí a gente já vai encerrando. Isso. Tá bom por hoje, né? Tá, tá ótimo, tio. Muito obrigada. Vou parar aqui. Nada. Vou só parar de gravar, que eu não sei onde é. Peraí. Isso. Aqui.